Graças a Deus. Agora eu falo com você sobre achados por Deus. Achados por Deus. Quem quer ser achado por Deus aqui, diga amém. Sabe, existe algo interessante na Bíblia que Jesus fala para uma mulher. Ele fala assim: agora já chegou, a hora já chegou, que Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Chegou a hora. Então, se Deus está procurando, quer dizer que não está fácil achar. Porque se tivesse fácil, eu olhava aqui e falava aqui. Estava fácil, estava na frente, estava diante dos olhos. Mas se Ele está procurando, significa que Ele tem que fazer um esforço. Está onde? Está lá atrás? Está escondido? Está onde? Cadê? Deus está procurando aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, isso meio que bate forte aqui dentro, porque se tem verdadeiros adoradores, significa que tem falsos adoradores. E se eu falo que tem falsos adoradores, significa que existem pessoas que estão gerando adoração, mas é uma adoração que é falsa. Existem pessoas que estão no nosso meio, que estão no nosso dia a dia, que se dizem cristãos, que vão à igreja, que falam o crentez. Já viu o crentez? O linguajar próprio do crente. Ei, profeta, fala varão, e varoa de Deus, eis que te digo, hein? Olha aí, sabe o crentez? Tem muita gente que fala o crentez, mas no fundo não é um adorador de verdade. Isso me preocupa e isso me faz pregar essa palavra hoje. Porque Deus, Ele não procura adoração, Ele procura adoradores. Isso é diferente, sabe por quê? Porque a adoração Ele não precisa, Ele já tem no céu. Quando a gente olha o livro de Isaías, os anjos estão lá, os serafins, né? Eles estão lá, 2 asas cobrem o rosto, 2 asas cobrem os pés, 2 asas eles voam e eles cantam o tempo todo para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. Ele está recebendo a adoração constante no céu. Então Ele não está de olho na sua adoração. A sua adoração é produto de um verdadeiro adorador ou não. Ele está de olho no seu coração, Ele está de olho em quem você é de verdade. Então, se você é um verdadeiro adorador, Ele vai querer a sua adoração. Mas se você não é um verdadeiro adorador, você é um falso adorador, e a sua adoração não chega no céu. E Ele nem vai querer, porque Ele já tem adoração lá. Ele está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quem quer ser esse adorador, diga amém. Nós queremos ser. Sabe, eu fico perguntando o tempo todo, por que nós estamos aqui? E você que já vem no culto diversas vezes, você me conhece um pouquinho mais através das ministrações. Constantemente eu estou falando aqui, isso daqui não é um clube social. Quem aqui já ouviu falar isso? Aqui você não vem apenas para você se sentir bem. Você vem para adorar a Jesus. Porque sem Jesus aqui, isso daqui não valeria de nada. Porque não gera vida eterna. Porque não tem propósito, identidade. Teria até propósito, mas o propósito seria terreno, iria acabar aqui. Mas quando a gente vem para cá, a gente tem um propósito de adorar a Jesus, aquele que entregou a vida por nós, aquele que demonstrou em atitude na cruz do Calvário, dizendo: eu amo vocês, eu não quero que vocês vão para o inferno, eu quero vocês perto de mim, e por isso eu entrego a minha vida para que vocês tenham vida.
era unigênito, filho único, mas eu vim, e a partir do meu espírito vocês nascem de novo, e eu sou o primogênito, porque agora vocês também são filhos de Deus. Jesus, ele demonstrou esse amor na prática. Jesus, ele deixou palavras de inspiração, de instrução, de sabedoria, e tudo que nós estamos fazendo tem que ter sentido nele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, porque dele origem, para ele destino, e por meio dele é o que acontece, todas as coisas, através dele são todas as coisas. Então, por que que nós estamos aqui hoje? Por que que nós nascemos? Para adorar. A sua vida precisa ser uma vida de adoração a Deus, porque se não for uma vida de adoração a Deus, será uma vida de adoração a qualquer outra coisa. A questão, deixa eu te explicar algo, a questão não é se você nasceu para adorar ou não, a questão é o que você está adorando. Porque se você olhar na história, meu irmão, você vai ver um índio no meio de uma mata fechada, sem contato com outras tribos, adorando ao sol, adorando as matas, adorando a alguma coisa, numa mata fechada, sem contato com ninguém, só com a tribo dele. Agora, se você vê alguém, um homem numa população cheio de tecnologia, você vai ver ele adorando. Adora o dinheiro, adora as construções, adora a vaca, adora alguma coisa, ele está adorando. Então a questão é, o homem, a humanidade, ela foi criada para adorar, e ela sempre busca um objeto de adoração. A questão é, Jesus precisa ser o centro da nossa adoração. Jesus precisa ser o objetivo da nossa adoração, porque o nosso objetivo pessoal é adorar a Jesus, e quando a gente se encontra aqui, o objetivo coletivo é adorar a Jesus. Então você vem constantemente aqui nessa igreja, nessa casa, ouvir o seu pastor dizendo sobre Jesus, porque se eu não falo sobre Jesus, me dá até um calafrio, me dá um tique-tique. Por quê? Porque Jesus precisa ser o centro. A gente precisa falar de Jesus, da pessoa de Jesus, da intimidade com Jesus, da volta de Jesus. Porque você não tem que estar aqui dependente, gerando uma dependência emocional do seu pastor, não. Eu preciso apontar a Jesus e falar, você precisa orar para Jesus, conversar com Jesus, fazer jejum, direcionado ao seu relacionamento com Jesus, porque tem tudo a ver com Ele. Independente se eu estou aqui, se eu não estou aqui, se é outro pregador, se são outros pastores, se é independente, a sua vida tem que ser com Jesus. É Jesus. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de um adorador. A pergunta não é se você é um adorador, a pergunta é quem você está adorando. A palavra que utilizamos nesse momento aqui, sabe qual é? Culto. Nós vamos ao culto. Nós vamos cultuar ao Senhor. Ou seja, nós estamos reunidos para cultuar a Jesus. Mas o culto, ele não se resume a esse momento. A nossa vida precisa ser uma vida de culto a Deus. Às vezes eu falo essa frase aqui porque é uma frase do pastor Márcio. Pastor Márcio Valadão, pai do nosso pastor André, ele sempre dizia: filho, o culto não acaba agora, mas você pode ir para casa. Por quê? Porque a sua vida é um culto. A gente termina esse momento de culto coletivo, mas no seu individual, na sua vida pessoal, o seu culto continua.
Porque você adora a Deus com música, você adora a Deus com palavra, você adora a Deus com a sua família, se relacionando com a sua família, você adora a Deus amando a sua esposa, você adora a Deus estando presente com os seus filhos, você adora a Deus sendo um excelente patrão para os seus empregados, você adora a Deus fazendo o seu melhor no seu trabalho, porque existe uma nuvem de testemunha te olhando, você adora a Deus quando você está sendo visto pelos seus vizinhos, você adora a Deus quando você está dirigindo o seu carro. A questão é, você é um adorador, e a adoração, ser adorador, é um estilo de vida. Ser adorador é um estilo de vida. Senão Deus está te procurando lá fora e não está te achando. Aí quando você vem para a igreja, Deus está te procurando e Ele te acha. Ele fala assim, ué, mas onde você estava? Aí daqui a pouco Ele te acha quando você sai daqui e fala, ué, cadê meu filho? Eu estou procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aqui ele adora em espírito de verdade, mas o resto da vida dele não adora? Sabe por que alguém colocou na nossa cabeça assim, aquela oração, Senhor, eu entro na sua presença, Senhor, agora que estamos na sua presença, não, você não entra e sai da sua presença, da presença de Deus. Eu vi um não tão forte lá atrás me copiando. Você não entra e sai da presença de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, você foi vivificado. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Então não faz sentido você orar, Senhor, eu entro na sua presença. Você está constantemente na presença de Deus. Meu Deus, se Deus retira de nós o Espírito Santo, você vai ficar desesperado, meu irmão. Aí que você vai perceber que você está sem a presença, você vai, preciso ir para a igreja, eu preciso orar, você ia se jogar no chão, você ia falar, Sabe, a pior coisa que tem no inferno não é o fogo, não é o lago de fogo, não é Satanás te cutucando. A Bíblia não diz isso não, tá? Só no filme. Não é você lá no inferno, não é o fogo. A pior coisa do inferno é a ausência da presença de Deus, porque o céu só é céu porque Deus está lá. O céu só é céu porque a reunião dos santos cheios do Espírito de Deus lá. Se tirar Deus de lá, deixa de ser céu. Então você não entra e sai da presença de Deus. A presença de Deus está constantemente contigo. Você pode dizer um amém? Isso facilita você sair da sua vida de pecado. Porque se eu entro na presença de Deus e eu saio da presença de Deus, quando eu venho para a igreja eu entro. Aí quando eu saio da igreja eu saio. Quando eu vou para o meu quarto de oração eu entro. Quando eu estou lá brigando com meu marido eu saio. Quando eu estou lendo a Bíblia eu entro, mas quando o meu filho está sendo rebelde eu saio. Não. Independente do que você está vivendo no seu dia a dia, a presença de Deus está em você, te dando sabedoria no momento da discussão, te direcionando no momento da irritação, te dando freio, né? Te dando um freio no momento da precipitação. O Espírito Santo de Deus está constantemente contigo. Você não entra e sai, você permanece. Não é ser apenas achado por Deus, mas é permanecer na presença de Deus e com essa consciência que Deus está comigo o tempo todo. Meu irmão, uma das palavras no grego para adoração é proskuneo, que significa prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém. Existem algumas outras palavras para adoração. Uma das palavras que é essa é prostrar-se com o rosto em terra. Outro significado é beijar a face.
David, como eu me torno cada vez mais um adorador por excelência? Conhecendo Ele. Nós o adoramos porque o conhecemos. O conhecemos. Sabe, adoração é um estilo de vida 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você acha que Deus não vê você pecando? Você acha que Deus não vê as palavras torpes que saem da sua boca? Você acha que Deus não vê você vendo pornografia? Você acha que Deus não vê você se masturbando? Você acha que Deus não vê você agredindo violentamente os seus filhos, ao invés de castigá-lo com o equilíbrio? Você acha que Deus não vê os seus pensamentos maliciosos? Você acha que Deus não vê a sua falta de perdão? Você acha que Deus não vê o jeito que você administra o seu dinheiro? Você acha que Deus não vê o seu egoísmo? Você acha que Deus não vê a sua panduragem? Deus te vê em todos os momentos. A questão é, Ele está vendo alguém que se acha adorador ou Ele está vendo alguém que é um verdadeiro adorador? Está falando. Deus não procura adoração, meu irmão, Deus procura adoradores. Porque tem muita adoração que vem de um coração afastado de Deus. Um dia eu estava bravo com Deus. Estava bravo com Deus. Só que a gente adora no mecânico. Já viu? Um mecânico. A gente levanta a mão. Erga suas mãos, comece a adorar o Senhor. A gente levanta a mão. A gente canta a música, mas o coração afastado. Aí eu falei assim, Deus, eu estou aqui, mas não queria estar aqui não. Deus, eu estou aqui, mas eu estou me sentindo sozinho. Eu acho que o Senhor errou em me trazer para esse lugar. Não era aqui não, tá? Era lá em BH. Antes de conhecer a Carol. Cuidado com as suas palavras. Eu acho que o Senhor errou. Estou aqui sozinho, não tenho dinheiro para nada. Pago o seminário, pago minhas coisas, não consigo nem ir no Rio de Janeiro para visitar minha família. Praticamente passando fome, emagrecendo. Só comia quando estava no trabalho, que trabalho era padaria. O Senhor errou. Estou fazendo seminário, estou sendo cheio da sua palavra, cheio de conhecimento, mas eu estou aqui, estou afastado do Senhor, porque eu estou bravo contigo. No mesmo momento o Espírito Santo falou comigo, então para de fingir. Eu abaixei a minha mão, parei de cantar, abaixei a minha cabeça e comecei a chorar. Eu bravo com ele e ele falou, então para de fingir. Você está fingindo para quem? Para a pessoa que está do lado? Você está fingindo para quem? Para o seu esposo, para a sua esposa? Para a sua família? E na época eu estava sozinho, quem estava do meu lado era seminarista, que eu conhecia há poucos meses. Então para de fingir. Naquele momento eu entendi, eu não estava sendo um adorador em espírito e em verdade, eu estava mentindo. Naquele momento eu comecei a chorar e eu falei, é isso então. Eu estou bravo contigo. Eu estou me sentindo sozinho. E se o Senhor existe mesmo, e o Senhor me trouxe para esse lugar, o Senhor lembra daquele testemunho que eu ouvi aqui, que ele recebeu um abraço e sentiu o corpo dele apertando? Eu quero um abraço agora. Me dá um abraço. Eu senti o meu corpo apertar. E quando eu abri os olhos, era um amigo de seminário que estava me abraçando. Que nem era amigo, né? Era um colega de seminário que estava me abraçando. Eu lá queria saber que Deus não estava respondendo do jeito que eu pedi. Ele respondeu um abraço. Eu vou te dizer, o abraço de um amigo, naquele mesmo momento que eu tinha acabado de fazer a oração, foi melhor para mim do que eu sentir algo sobrenatural no meu corpo, se apertando, recebendo.
Porque Deus, Ele queria mostrar para mim que não apenas Ele estava comigo, mas tinha alguém que era direcionado por Deus e que estava ali para poder me abraçar. Que a resposta de Deus foi muito melhor do que aquilo que eu pedi. Então, meu irmão, deixa eu ser sincero para você. A questão toda é onde está o seu coração. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente levanta a mão e a gente está assim. Levanta a mão, canta a música porque já sabe a música de cor e está pensando assim: meu Deus, não tem comida em casa. Vou chegar, vou ter que fazer comida, vou almoçar só 1h30 da tarde. Meu Deus, será que o pastor vai pregar e vai demorar para acabar? Às vezes a gente está cantando e a nossa mente está lá: ih, tem que entregar aquele trabalho de segunda-feira, esqueci de fazer. A gente está cantando e canta no automático. Você está lá, ó, porque dele, por ele, e olha lá, desafinou. São todas as coisas, a ele a glória. Será quem vai dar a palavra de dízimo da oferta hoje? A ele a glória. Porque você está no mecânico. Você vem, levanta a mão, adora, faz de adorador, mas o seu coração não está na adoração. Sabe quando você conversa com alguém? Estou conversando com a minha esposa e minha esposa olha assim nos meus olhos e fala: amor, você entendeu o que eu falei? Porque eu estou ali, estou falando sim, aham. Eu falo, entendi. Ela, então me fala. Aí eu falo a última frase. Eu não entendi de verdade. Eu falei a última frase porque foi o que eu escutei. Porque eu não estava conectado com ela. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores. Sabe? A adoração não é mecânico, a adoração é em verdade. A adoração não é apenas com o seu corpo, mas é também com a sua mente, com o seu coração e com o seu espírito. Já viu as pessoas? Aí quando a câmera vem na pessoa, a pessoa aí abre o olho um pouquinho, tipo assim, ó. Aí já passa. Não é o seu movimento com o seu corpo apenas, mas é onde está o seu coração. Sabe, imagina no seu momento mais íntimo, no seu momento mais íntimo de casal. Eu sei que tem solteiros aqui, segura o ouvido. Imagina no seu momento mais íntimo de casal, você está pensando na atriz pornô, você está pensando no dorama, você está pensando no ministro de louvor, você está pensando na mulher que passou na rua, você está pensando na vizinha. No seu momento mais íntimo de casal, você traz outra pessoa, porque você está pensando em outra pessoa e você não está conectado. Aí você está passando por problema no seu casamento, pensando em divórcio e você não sabe por quê. Porque o seu momento mais íntimo não é puro. Você não ama, você ama de palavras, você ama com o seu corpo, mas o seu coração está distante. Está vendo como é que é algo tão íntimo? Deus, Ele está de olho, não apenas na sua expressão corporal. E eu vou repetir, não apenas, porque não tem a ver apenas com o interior, é com o exterior. Não tem a ver apenas com o exterior, é com o interior, é o seu corpo todo, é corpo, alma e espírito. Amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Será que você está amando a Deus e adorando a Deus com tudo que você tem? Uma oração que eu pedi ao Espírito Santo, que as pessoas saiam de lá mais apaixonadas por ti. É aquelas pessoas chatinhas que vê o tempo passando e fala assim: ai, pelo amor de Deus. Gente, minha pregação não é ruim não. Já me falaram.
E eu assisto todas elas depois que eu prego, para melhorar. Então assim, abra o seu coração. Muitas vezes a sua performance inibe a unção. Grave isso. Tinha uma pessoa que era guitarrista e ficava. Todas as músicas o tempo todo. A performance dele inibia a unção, porque as pessoas estavam ali olhando para ele, e não aquilo que ele estava tocando, e não a mensagem da música, e não aquilo que Deus queria passar. A performance é boa, mas se ela é demais, ela inibe o propósito de Deus para as pessoas. Meu irmão, dependendo do jeito que eu pregar aqui, vai inibir a unção de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você já está acostumado com o jeito que eu prego. Mas olha o jeito que eu pregava no início. Meus amados e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e da sua presença, e o texto que está em apreço diante de nós é conhecidíssimo diante da igreja do Senhor. A saber, os irmãos, quando abrimos a nossa Bíblia em João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4, nós entendemos que nós estamos diante de Jesus falando sobre os verdadeiros adoradores. Inibiu, você começou a rir. Você falou assim, você pregava assim, é verdade? No meu início era assim. Mas se eu continuar pregando assim, essa performance toda vai inibir aquilo que Deus quer falar contigo agora. Então cuidado com a sua performance, porque a performance pode inibir a unção. Escute, não adore apenas interior, adora exterior. Porque não tem a ver apenas com o seu coração e com a sua mente e com o seu espírito, tem a ver com o seu corpo também. O seu corpo, a manifestação do seu corpo é um sintoma do que está acontecendo dentro de você. Não é para você ficar frio, parado, sem falar nada. Mas aqui dentro eu estou adorando o pastor. Não, a sua adoração interior vai se manifestar no seu exterior. Não adianta, você fica parado o tempo todo, não abre a boca, você não se levanta, você não pula, você não levanta a sua mão, você não faz nada. Deus, Ele quer que você se manifeste exteriormente. Como assim? Eu nunca ouvi falar isso na Bíblia, deixa eu te falar. Satanás, ele teve no céu, não teve? Satanás era um adorador, não era? Ele se rebelou e agora é inimigo de Deus. Satanás, ele leva Jesus pro pico de um templo. Ele mostra todas as nações, ele mostrou o Brasil, ele mostrou todas as nações e falou assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Porque Satanás sabe o que acontece no céu. Satanás sabe como é a adoração no céu. Se é importante para Satanás, deixa eu te dizer, não vai ser importante para Deus? Não, porque a Bíblia não fala isso. Então deixa eu te mostrar. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, dá um flash do céu. João está escrevendo Apocalipse e vendo o que está acontecendo no céu. E ali os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Ou seja, 24 anciões jogam as suas coroas e se prostram. Um flash do céu, a adoração, se prostrar com o rosto em terra, se prostrar em reverência. Apocalipse capítulo 7, versículo 11, aquele era 4:10. Os anjos se prostram com o rosto em terra e adoram a Deus. Você quer viver o que está acontecendo no céu? Adore com o seu espírito, adore com a sua alma, mas adore também com o seu corpo. Sabe por quê? Porque a manifestação externa revela
se você é um adorador no seu interno. Porque sinceramente, eu falo, não minta na adoração. Eu ergo as minhas mãos para te adorar. Se você não quer erguer dentro de você, não erga. Mas isso vai falar muito para você de como está o seu interior. Erga a sua voz, você não canta mais alto. Então eu pulo na presença de Deus. Então não pula, porque dentro você não quer. Se você pula, mas você não quer pular, você está mentindo. Se você levanta sua mão, mas você não quer levantar a mão, você está mentindo. Um dos lugares que a gente mais mente é na música. Eu estava vendo a minha formatura do Carisma, e a música assim: eu irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, com todo o meu ser. Tem muita gente que cantou essa música e está parado, não fez nada da vida, está monótono, não viveu nenhuma experiência com Deus, não vai onde Deus quer e não faz o que Deus quer. Sabe, um homem, um dia ele estava passeando na neve e ele viu uma estufa. E quando ele viu essa estufa, ele falou assim: o que tem lá? Ah, é um lugar com jardim, as pessoas tiram fotos no meio da neve? Não, isso não existe não. É, vamos lá ver. Na hora que ele entrou, a primeira coisa que ele tirou, casaco, lá era quente, colocou. Aí ele começou a ver vários tipos de flores, era um jardim lindo, árvores, não tinha neve, não tinha frio lá dentro. Aí de repente ele viu uma noiva tirando foto com o seu marido. Falou assim: meu Deus, como é que pode em meio a esse frio todo ter alguém aqui com vestido de noiva tirando foto? Sabe por quê? Porque a adoração, ela muda o ambiente onde você está. A sua casa precisa ser uma estufa. A nossa igreja precisa ser uma estufa. O seu trabalho precisa ser uma estufa. O que significa? Lá fora está frio, lá fora está um caos, lá fora as pessoas não se relacionam, lá fora não tem até uma beleza, mas é uma beleza do mundo. Mas aqui dentro é diferente. Aqui dentro a nossa adoração muda o ambiente. Aqui dentro pessoas se abraçam, pessoas são calorosas, pessoas têm o mesmo objetivo. Aqui dentro precisa ser uma estufa. Porque a sua vida de adoração muda o ambiente. As pessoas precisam olhar para a sua casa e ver uma estufa e meia neve. As pessoas precisam olhar para o seu trabalho e ver uma estufa e meio a neve. As pessoas precisam olhar para essa igreja e ver uma estufa e meio a neve. Quando as pessoas olham para você, elas veem diferença entre a neve, o lado de fora e o lado de dentro? Não adore apenas com o seu corpo. Adore com a sua mente, com a sua alma e com o seu espírito. Não adore apenas com as suas palavras, adore com o seu coração. Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos honrar com os lábios e nós precisamos honrar com o coração. Use a sua mente para adorá-lo. Tem gente cantando e pensando em outras coisas. Cante e coloque a sua mente na adoração. Você sempre se torna mais parecido com o seu objeto de adoração, com a pessoa com que você adora. Eu quero terminar com isso. Qual é o objetivo da adoração, David? Nos tornar semelhantes a Cristo. Quando você faz da sua casa uma estufa, quando você faz do seu trabalho uma estufa, quando você faz do seu quintal uma estufa, quando você faz da igreja uma estufa, onde você adora e muda o ambiente de adoração, sabe qual é o objetivo da adoração? Você se tornar mais parecido com Jesus. Você precisa vir nesse lugar e dizer assim: ei, eu saí de lá e eu entendi um
pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre adoração, e eu vou mudar o meu estilo de vida. E você começa a praticar aquilo que você aprendeu, aquilo que o Espírito Santo está falando com você, e conforme você vai praticando, as pessoas vão vendo Jesus impresso em você. As pessoas olham para você e falam assim: agora eu entendi porque a casa dele é diferente, porque o trabalho dele é diferente, porque a família dele é diferente, porque o posicionamento dele é diferente, porque as palavras dele são diferentes. Sabe por quê? Porque está impresso Jesus. Quando as pessoas me falam acerca de Jesus, eu lembro de uma pessoa, eu lembro de você. Você não pode ser exatamente como Jesus, mas você é o mais perto de Jesus que eu consigo enxergar. Por quê? Porque quando eu olho para você, eu vejo um equilíbrio, eu vejo uma firmeza, eu vejo uma paz, eu vejo palavras de um futuro brilhante, eu vejo alguém que se importa, alguém que é compassivo, eu vejo alguém que se conecta, eu vejo alguém que se posiciona e não vai para trás em meio às atividades e às perseguições que o mundo faz. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus em você, e você fala assim: sabe por que eu cheguei nesse nível? É porque eu sou um adorador dele, e quanto mais eu adoro, mais eu me pareço com ele. Então eu sou um homem melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um patrão melhor, eu sou um empregado melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, eu sou alguém que estou cada vez mais buscando e gerando o caráter de Cristo aqui na terra, porque a diferença entre quem adora e quem não adora é o desenvolvimento do caráter, e o caráter parecido com aquele que é o adorado, que é Jesus. Então quanto mais você adora Jesus, mais você fica parecido com ele. Mas se você adora o dinheiro, você vai ficar dinheirista. Mas se você adora a sua esposa, você vai ficar chato, com dependência emocional, com ciúme obsessivo compulsivo. Se você adora os seus filhos, você vai ficar permissivo, você vai deixar eles mimados, você vai fazer com que eles se percam na vida, porque eles adoram. Então você adora eles, então você não pode dizer não para eles, então eles não podem nem casar, nem ir embora, porque você vai ficar segurando eles o tempo todo. Se você adora o seu pastor, então você vai vir na igreja. Se a pregação não for do seu pastor, então você vai achar uma pregação ruim. Se o pastor não tiver para pregar, então você vai levantar e vai embora. Se você adora a música, então você vai ficar o tempo todo ouvindo aquela música e não vai ser ministrado por outras canções, e a sua vida não vai ser transformada. Se você adora alguma coisa que não seja Jesus, você vai ficar parecido com aquilo que você adora, e é isso que Deus não quer. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos imagem e semelhança do seu Filho. Porque a Bíblia diz que Deus nos predestinou para ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de Cristo. Você tem um objetivo na sua adoração, é dizer assim: Jesus, eu quero sair desse culto, eu quero sair da minha casa, do meu quarto, do meu momento devocional, eu quero sair dos meus relacionamentos cada vez mais parecido contigo. Fique de pé agora nesse momento. Nós devemos adorar a Deus em todos os lugares. Nós devemos conhecer o Deus que adoramos, para podermos de fato adorar quem Ele é. Não existe um único jeito de adorar a Deus, mas sabemos que estamos de fato adorando a Ele quando nos tornamos parecidos com Ele. Sabe, não tem a ver com você ficar 1 hora de joelhos, não tem a ver com a roupa que você utiliza, não tem a ver se a parede é branca, preta, amarela ou rosa, não tem a ver se você ouve música o dia todo ou se você ouve só 5 minutos. Sabe, às vezes eu dou banho nas minhas filhas, elas estão dando banho assim, tomando banho, e eu falo: se esfrega. Minha filha tem 3 anos e 2 meses, 3 meses. Ela pega o sabão, ela aperta. Pronto, papai. O que define se ela tomou um banho bem tomado é a marca do sabão? É o pH da água? É se o chuveiro é bom ou ruim? A marca do chuveiro? É o tamanho do banheiro? É se está tomando banho com música ou sem música? O que define se ela tomou banho
direito é se ela sair daquele banho limpa. Então, ser um verdadeiro adorador não tem a ver com colocar você numa caixinha e falar: adoração tem que ser só com música, adoração tem a ver só com joelho dobrado, adoração tem a ver só com a roupa específica, com um jeito específico de falar. Deus, Ele não especificou como você vai adorar a Ele no seu dia a dia, mas o resultado da sua adoração precisa tornar você mais parecido com Ele. O que define se você é um verdadeiro adorador é se eu olho para você hoje e vejo que você está diferente de 6 meses atrás, porque eu estou vendo Jesus em você, porque eu estou vendo o seu crescimento espiritual, a sua intimidade com o Espírito Santo, a sua fome de Deus e o seu posicionamento principalmente sob pressão. Nós vamos sair desse culto entregando uma adoração verdadeira. Por isso, nesse momento, eu convido você a adorar Ele. Adore com palavras, adore com louvor, adore com palmas, adore cantando, pulando, adore falando em línguas, mas adore a Ele. Você conheceu um pouquinho mais acerca da palavra e após você conhecer a palavra, você entendeu que a verdadeira adoração é entregue de maneira externa e maneira interna, então comece a adorar a Ele. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas agora. A gente vai ter essa música para a gente adorar a Ele, aquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Deus falou para algumas pessoas aqui hoje: para de fingir e comece a adorar. Ela mandou que teria alabaxê, que teria andaraçô, que teria alabaxori, andaracê, que teria. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Você que tem vontade de se jogar no chão, se jogue no chão. Você que tem vontade de ajoelhar, ajoelhe. Você que tem vontade de sair andando pelo salão, saia andando pelo salão. Você que tem vontade de chorar, chora. Você que tem vontade de sentar e não fazer nada, porque a sua adoração interna está começando a se manifestar. Então senta na cadeira e abre o coração para Ele, mas faz alguma coisa, porque nós precisamos voltar à verdadeira adoração. Que Ele seja adorado através de nós, através de nós. Adore, 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 adore. Receba, receba, Espírito Santo, a nossa adoração. Receba, 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 receba. Não são palavras em vão, não são palavras que saem de um coração que não te adora. São palavras, são gritos, são gemidos, são línguas estranhas. É um louvor que sai de um verdadeiro adorador. Ache-nos, Deus, ache-nos, ache-nos. Nós estamos aqui, nós estamos dizendo: Senhor, se o Senhor procura verdadeiros adoradores, nós somos eles. Nós estamos aqui. Alabaia cheia, arandoquei, araia, sequeteria, mandocai. Sopra, Espírito Santo, sopra.